Pouquinho? Muito bem, a gravação. Iniciando a gravação oficialmente, sejam todos bem-vindos ao evento do Negociando Matemática dos Negócios. É o evento número 2. Eu sou o Weber Pegas, estarei aqui com vocês, conversando hoje um pouquinho da parte de matemática, especificamente um pouquinho da função de segundo grau, e vamos fazer alguns exemplos aí aplicados à parte de negócios, para a gente ver como o pessoal realmente sempre pergunta, né? Para que serve a fórmula de Bhaskara e quando eu vou usar? Hoje a gente vai usar um pouquinho e dentro da área de negócios. Muito legal. Deixa eu ver como é que está o chat, se tem alguma dúvida, se a gente pode iniciar. Até porque, como o Matheus falou, para a gente não atrasar, eu também tenho aula às 19, para quem estuda à noite, né? Então, 19 horas a gente inicia. Deixa eu ver se tem alguma dúvida sobre o curso, são mais coisas gerais. Maravilha, então vamos lá. Acho que agora todos me conhecem já. Eu vou transmitir uma tela que eu vou usar o tablet para a gente conversar. Dependendo do tema, eu gosto de usar, elaboro um PowerPoint ou algum outro tipo de apresentação, mas quando envolve muito número, vai envolver muito cálculo, eu prefiro fazer na hora com vocês acompanhando comigo. Eu acho que fica mais legal. Eu trouxe até algumas folhinhas aqui e um material que eu posso mandar para vocês, só para ter um embasamento, para a gente ter um embasamento da galera, de todo mundo que está aqui. Quem daqui participou, acompanhou o Matemática para Todos, assistiu às aulas do Matemática para Todos, que ocorreu de 8 a 12 de fevereiro? Eu assisti pelo YouTube depois, eu não consegui acompanhar, mas assisti pelo YouTube. Sem problema, independente de ter sido ao vivo, é só para ver do conteúdo. Quem pegou lá a parte especificamente de equação e função de segundo grau? Eu não acompanhei, eu nem sabia, na verdade. Sem problemas. Não é como a gente, assim, não é algo obrigatório, mas se você, quem perdeu, não tem problema, a gente sempre coloca lá, tá lá no nosso YouTube, pode assistir quantas vezes quiser o curso que a gente fez. A única diferença é que pelo YouTube não ganha certificado, só no evento ao vivo. Mas o conteúdo tá lá para quando vocês quiserem. Legal, só para ter uma ideia do conteúdo, porque lá a gente falou um pouquinho de função de segundo grau. Que para eu entrar nessa parte, dentro da parte de negócios, da parte de vocês, né? Eu falo de vocês que eu sou da engenharia. Eu preciso pelo menos dar o conceitinho básico aí de função de segundo grau, para a gente entender essa parte. Ó, uma pessoa perguntou aqui que ela já tem formação em engenharia e perguntou se a matemática desse curso é um pouco mais simples ou é do nível de engenharia. Não gosto de comparar o nível de dificuldade, senão parece um curso mais importante que o outro. Ela tem um foco diferente. Então, na engenharia acaba tendo mais cálculo, existe mais cálculo, a gente avança mais em física, química e o próprio cálculo. Dentro dessa parte, bom, como todo mundo aqui sabe na parte de negócio, tem bastante cálculo, só que é um foco diferenciado. A gente não aprofunda tanto igual na engenharia. É uma matemática, isso aí o pessoal de negócios, o Matheus, depois consegue entrar nesse detalhe muito melhor do que eu, mas é um foco bem direcionado para vocês. Vai acabar tendo bastante, mas é diferente do foco que existe dentro da engenharia das exatas. Eu vou apresentar aqui, cadê? Para ver se vocês estão me acompanhando. De vez em quando vocês verem a minha câmera aqui, deixa eu até mudar aqui para ficar mais... a câmera é diferente de onde está o notebook, por isso que eu não fico olhando direto, tá? Vocês me veem olhando para o lado, vai ser a mesma coisa quando eu estiver escrevendo. Se eu estiver olhando para baixo, é que eu estou olhando para o tablet escrevendo algumas coisas, então não ligue. Vamos ver aqui, apresentar uma tela. Estou fazendo compartilhamento aqui, cadê? Vai ter que ser a tela inteira. Deixa eu só desativar as notificações. Pronto. Estão me ouvindo bem? Quando eu falando nesse tom aqui, o áudio está legal? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Agora deve ter aparecido aí, tem um usuário Engenheirando Ânima, que é o usuário que eu já tinha salvo aqui no tablet. Vocês devem estar vendo a minha tela, né?
Deixa eu ver, maravilha, estamos com bastante gente aqui. Show, galera. Então, eu vou passar, então, resumão. O basicão de segundo grau, para a gente ter revisar aquele conceito, ou aprender aquele conceito da função de segundo grau, como ela funciona. Aí a gente faz algumas coisas aplicadas dentro da nossa área, agora dentro da área de negócios aqui. Estou olhando para o monitor errado, agora que eu percebi. Algum momento, se vocês quiserem, fiquem à vontade, liga o microfone, manda no chat, tá bom? Fiquem à vontade para conversar comigo. Então, vamos lá. Aqui a gente está na aula de... Deixa eu ver se eu travei. Então, matemática dos negócios. Eu faço letra de forma, obviamente, para vocês conseguirem entender o que eu estou escrevendo. Eu ainda não me acostumei com essa escrita aqui da caneta, da S-Pen. Então, vamos lá. Vamos falar... Vou trocar aqui a caneta. Função de segundo grau. Essa segunda escrita que eu coloquei, tá bem nítido para vocês ou querem que eu coloque a letra da caneta mais grossa? É nítido. Tá bom assim. Maravilha, então. Eu coloco assim que eu acho que fica, pelo menos, fica mais nítido a escrita. Eu não sabia se ficava perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar, não vou entrar muito em detalhes, não vou falar quem criou, qual é a definição, vamos ser bem objetivos. Para a gente entrar, tem que ser bem aplicado, para não parecer um curso de matemática, né? Ou um curso focado na engenharia. Então, a gente vai só para ter o conceito, revisar aquele conceito. Então, primeiro, o que a gente tem que ter na cabeça? Deixa eu mudar de caneta aqui, essa daqui. Então, eu vou ter, é comum a gente ver esse tipo de numeração, de equação, de função, de representação. Ainda estou olhando para a câmera errada aqui. De representação desse tipo. Por exemplo, 2x mais 3 igual a zero. O que define o que é uma equação de primeiro grau? O que define o que é uma equação de segundo grau, ou terceiro, ou qualquer grau? Professor, O maior... desculpe Perdão? interromper, Pode falar. mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu só fiquei sabendo desse evento agora, nesse dia, um pouquinho as horas antes dele acontecer, e pelo que o senhor disse, teve outros eventos que ocorreram. Eles têm ligação? Eu deveria ter assistido os outros antes para poder entender essa aula, ou eles são Não, independentes? não vai ter. Elas são uma continuidade, mas você consegue uma independente da outra. Eu não vou te cobrar um conceito lá, como vocês aprenderam na aula anterior. Fica tranquila. E os anteriores você assiste depois, fica no YouTube. Tá Tá bom. bom? Pessoal, mas eu só fiquem... aí eu me sinto mais velho do que eu já sou. Sou aluno também, não precisa chamar de senhor, não. Pode chamar de você, eu sou aluno igual a vocês. Mas fica tranquilo, não vi quem perguntou que eu estou com a tela apresentando, mas não tem eu não vou cobrar um conteúdo das aulas anteriores. Que esse Matemática do Negócio seria o dia 2. E os outros anteriores são cursos de equilíbrio. Depende pelo que eu vi, essas do Negociando, que eu estou aqui como palestrante do tema, não sou da organização do Negociando. A gente sempre coloca dos gerúndios o dia que é mais adequado para os alunos, no horário que não atrapalha a nossa aula, também para contabilidade também, todo mundo para a parte de negócios. O pessoal já respondeu aqui, serão sempre as quintas. Tá bom? Acompanhem tanto nos grupos do Negociando quanto no Instagram, sempre vai divulgar lá e também acompanhem pelo Simpla deles. Beleza? Vamos tocar então. Então, equação de segundo grau e equação de primeiro grau. O que define? Como que eu sei que é na equação de primeiro grau e o que é a equação de segundo grau? Esse expoente aqui. Quando não tem nada, como vocês sabem, quando não tem nada, que significa que é 1. Então, se aqui é 1, equação de primeiro grau. Se esse número aqui for 2, é uma equação de segundo grau. Ok. Pensa que eu estou falando da equação. Então, eu estou falando da equação. Quando a gente fala equação, também não vou explicar os fundamentos. Mas por que equação? Por causa desse sinalzinho aqui. Não gostei dessa cor. Vamos colocar uma cor mais pá, para a gente dar um destaque aqui, o laranjão.
por causa desse cara aqui. É comum a gente ver primeiro, segundo, terceiro grau, por isso que chama equação. Significa o quê? Pelo menos dentro da esfera que a gente vai trabalhar, sempre vou ter valores finitos. Eu tenho valor definido. Sempre vai ter no caso da equação de segundo grau, 2 valores. Eu não consigo mudar. Então, o valor de x, quando é igual a zero, que eu vou igualar o x, isolar o x, ou na equação de segundo grau fazer a básica, como a gente vai fazer, eu vou ter sempre 2 valores para a equação de segundo grau, se for um valor só. O valor é fixo, porque é uma equação. Eu estou dizendo que tudo isso daqui é igual a isso. O que difere? Agora a gente vai montar aqui, eu vou colocar uma outra cara, deixa eu voltar para o azul. Então, vou fazer isso daqui, ó. Eu vou dar uma cara bem de engenharia, aí a gente já troca essa denominação. Então, quando eu coloco essa cara aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3, agora eu transformei isso numa função. Weber, o que isso significa para a gente? O que mudou dessa equação para essa função? Aqui, eu só tenho os valores, porque ele está igual a zero. Então, não vou ter infinitos valores que eu coloque no valor de x aqui, aparece para vocês, né? No valor de x aqui, que dê igual a zero. Aqui já é diferente. Aqui eu faço correspondentes. Então, eu vou ter vários valores, dependendo do valor que eu indicar aqui no x, eu vou ter uma combinação no meu f de x. Eu vou colocar isso daqui, o f de x, a gente vai colocar uma outra denominação. Vocês podem entender. Na engenharia, a gente usa muito f de x, mas é o y, tá? Y igual a 2x ao quadrado mais 3. É a mesma coisa. A gente coloca f de x, que é uma outra função, ela está em função de x. Por que em função de x? Se eu mudo o meu x, eu mudo o meu y. Então, se eu falar que o meu x é 0, o y vai dar um valor. Se ele falar que o meu x é 1, ele vai dar um outro valor. Se eu falar que o meu x é 1 milhão, ele vai dar um outro valor. Percebe que é diferente da equação? A equação é aquele valor, pronto, acabou. Na função, eu tenho casais. Então, eu tenho um valor de x, um valor de y para cada valor de x. E isso vai ser importante dentro da área de vocês. A gente vai chegar lá, tá? Teremos exemplos específicos. Ok, diferenciamos equação de função. Então, eu sei que a função, eu sempre vou trabalhar casais. Existem exceções que só aprofundam nos cursos de matemática, física e engenharia, que a gente não vai trabalhar aqui. Mas sempre vai ter um casal. Então, vamos fazer essa conta aqui bem simplesmente, ó, bem rapidamente, vamos colocar aqui a função de lápis. Eu quero que o meu x seja 1. Então, y igual a 2, se o meu x é 1, 1 ao quadrado mais 3. Meu y, o que vai ser? 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 3 dá 5. Então, eu tenho um par ordenado, que a gente chama. Então, quando o meu x é 1, que eu acabei de colocar, o meu y é 5. Então, numa função, sempre ela denota isso. Quando a gente chegar no gráfico, vocês vão ficar mais claro. Então, aqui parecendo um 6, né? Então, 5. Então, a função, eu sempre vou ter um casalzinho. Eu coloco um x, eu tenho um y correspondente. Então, vamos seguir para a gente entender por que isso é importante. Agora, alguns valores. Isso daqui que eu vou colocar, é só para depois eu vou mandar esse conteúdo para vocês, tá? Isso que eu estou colocando. Algumas coisas eu vou colocar para vocês terem em casa esse material. A cara da função eu vou falar da equação de segundo grau, mas aqui não importa o y ainda. Ela vai ter essa cara aqui, ó. Opa, tá no lápis. No lápis fica feio. Tem que ser aqui. Então, A. Quero azul, não gostei. Aqui. Então, A, x ao quadrado, mais B, x, mais C, igual a 0. Essa daqui é uma cara bem padrãozona da minha função de segundo grau. Da equação. Essa daqui está igualando a 0. Mas eu estou colocando essa definição, por quê? Porque para mim o que vai importar é essa parte aqui, onde tem o x. Vamos colocar algumas, para vocês terem um material, o que significa cada um. Eu sei que é segundo grau, por quê? A minha variável, que é o x, o meu x é a minha variável, é o que eu posso mudar ali. Significa que eu posso colocar outro número, eu não sei, ela pode variar. Por isso que a gente chama de variável. Cadê minha cor vermelha aqui? Vou voltar lá. Então, esse número aqui, essa constante que acompanha o x,
Caramba, não quer ficar vermelho mesmo. O negócio volta lá. Quero cor vermelha para dar destaquezinho. Espera aí que meu gráfico vai subir e sai daí no notebook. A, nós chamamos de coeficiente angular. Não abreviei direito, né, pessoal? Vou colocar inteiro. Coeficiente angular. Perdoem a letra que eu ainda não acostumei a escrever no tablet, estou me acostumando. Então, o meu coeficiente angular, quando eu montar o gráfico, eu explico para a gente não aprofundar tanto, a gente ser bem direto ao assunto. O B, nesse caso aqui, não me importa. Ele tem uma denominação, mas ele não vai importar para a gente. E o C é o meu coeficiente linear. Eu vou deixar essas definições para o arquivo que eu vou mandar para vocês. Por quê? Esse valor aqui, o valor do A, se ele é positivo, negativo, e qual o valor que ele é, e o do C, só de olhar eu já consigo montar o meu gráfico por causa de cabeça. São valores importantes, que facilita. Às vezes eu consigo identificar algum padrão antes mesmo de fazer a conta. Então, bora lá. Então, vamos seguir. Deixa eu ver o chat se tem alguma coisa. Maravilha, sem dúvidas. Então, vamos seguir. Então, a gente viu qual que é a cara da função de segundo grau. Vamos trabalhar a equação, da equação de segundo grau. Vamos calcular uma função de segundo grau, agora matematicamente, puro mesmo, não vai ter aplicabilidade, nem na engenharia, nem nos negócios. Uma função de segundo grau a gente vai calcular junto, para a gente ter a base e aí a gente começa a partir para a área específica. Eu estou acompanhando o horário, está no horário legal. Então, calculando. Aqui. Essa escrita aqui é bem legal. Então, calculando. A função de segundo grau. É legal a gente calcular. Vou fazer algumas juntas, eu vou deixar algumas, a gente dá 1, 2 minutos para vocês tentarem fazer, jogar no chat, mas é legal a gente calcular, porque quando a gente calcula e chega no gráfico, a gente consegue visualizar tudo isso que eu estou falando. Por enquanto, são um monte de número aleatório que eu estou falando e vocês estão tentando entender o que eu estou falando, né? Então, quando a gente chega no gráfico, tudo fica visual, fica mais fácil. Aí vocês vão entender a aplicabilidade, como é importante a gente ter esse conceito. Vamos continuar aqui. Então, eu vou pegar algumas colinhas aqui, eu vou pegar uma equação de segundo grau aleatória de uma lista de exercícios que eu tenho. Vamos fazer um gráfico dessas funções, não exercícios. Deixa eu ver essa daqui. A gente vai fazer junto essa função de segundo grau. Então, x ao quadrado, eu esqueci de colocar o y. Então, y seria a mesma coisa que f de x, x ao quadrado, menos 6x, mais 8. Então, a gente vai... O que eu preciso descobrir? Vou colocar aqui de outra cor. Então, eu quero raízes da função e o gráfico. Vocês vão ver que é super simples, não dá trabalho nenhum. Esse primeiro só que eu vou fazer mais passo a passo. Então, vamos lá. Como que a gente calcula? Eu gosto da funçãozinha lápis aqui, que é bem legal. Para quem lembra que função de segundo grau, o que é? Eu preciso fazer aquele cálculo da famosa formulinha de Bhaskara, que tem um monte de musiquinha, tem um monte de... Só quero... Aqui. Depois o do vértice que eu não lembro de cabeça. Então, tem a musiquinha, a fórmula de Bhaskara. A gente precisa encontrar as raízes. O que são as raízes? É o valor... A raiz, o que é? É o valor que eu vou colocar x, que eu coloco para x, que essa equação dá igual a zero. Que o meu y é igual a zero. Então, eu vou colocar vários valores. O meu y pode dar 1 milhão, 1, 2, 3, 4. Quando o y der zero, significa que o meu x é a raiz da função. Vai ficar muito claro no gráfico. Vamos calcular. Qual que é o primeiro passo? Existem vários métodos para calcular a fórmula as raízes da equação de segundo grau. Vamos trabalhar o mais simples, o mais prático, é mais fácil de decorar, que é a fórmula de Bhaskara, todo mundo conhece. Some produto tem que estar muito afiado.
para a gente não errar, porque não tem, senão a gente tem que fazer teste de confirmação, vamos trabalhar com Bhaskara, mais tranquilão, não tem erro. O que eu preciso saber? Vamos fazer as colinhas. O meu A, lembra do meu A? Ó, A, B, opa, aqui, A, B e C, que eu vou usar na fórmula de Bhaskara. Então, qual que é o meu A? Só para a gente ficar mais fácil aqui de calcular. Ó, o A é mais 1. Se não tem nada, ele está dizendo que é positivo, não tem o sinal, eu vou colocar, a gente não precisa colocar, só para ficar bem claro. O A é mais 1. O B, não esquece do sinal, olha lá, menos 6. É sempre o número, a constante que acompanha. E o C é o cara que está sozinho. O C é o cara que está sozinho. Está largadão na vida lá. 8. E se ele não existisse, esse cara aqui, se ele fosse assim, o meu C é 0, o que não tem problema nenhum, pode acontecer. Para essa função de segundo grau existir, a única obrigatoriedade, o x, eu tenho que ter um x ao quadrado. Todo o resto da função, ela não precisa existir. Se fosse assim, ó, isso daqui continua sendo uma equação de segundo grau. Se eu fizer isso daqui, já não é mais uma equação de segundo grau, beleza? Todo o resto pode ser 0. O x ao quadrado, para ser equação de segundo grau, função, tá? Ela teria uma outra denominação. Então, ABC. Vamos calcular o nosso delta? Então, eu vou calcular, para quem lembra lá, a gente calcula o delta, é o cara que vai dentro da raiz na fórmula. Vou colocar a nossa fórmula de Bhaskara aqui. Então, cadê? Sempre é bom ter colinha, galera. Para não esquecer, eu sempre erro o primeiro sinal. Então, fórmula de Bhaskara. Não vou escrever Bhaskara para não errar, tá bom? Vou colocar aqui. Vou colocar de azul para a gente dar um destaque bem legal. Destaque aqui, ó. Menos B, só nossa colinha, para quem esquecer também. Não pode ser de lápis, tem que ser de caneta. Vou ver se alguém... Maravilha. Pessoal da Contato, todo mundo da área de negócios está no lugar certo. Chega com a gente aí. Fórmula de Bhaskara. Cola menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Belezinha? Esse é o nosso Bhaskara. O que a gente está calculando aqui? Vocês estão calculando comigo? O delta que está lá dentro. Delta que está lá dentro, como que é? B ao quadrado, menos 4, AC. Beleza? Estou fazendo essa parte mais direta para a gente focar na área de vocês daqui a pouquinho, tá bom? Luana já fez na minha frente lá, gosta assim. Então, Professor, B ao quadrado. Pode falar. esse conteúdo que o senhor está passando vai ficar disponível em algum lugar? Eu vou combinar com o Matheus, a gente manda através do Simpla, alguma forma assim. Esse arquivo que eu estou fazendo, eu gero um PDF e mando para vocês. Fechou, com todas as minhas professor, anotações obrigado. bagunçadas, eu mando para vocês. Obrigado, professor. Fica tranquilo. Bora lá. Então, B ao quadrado. Vamos colocar. Coloco parênteses porque o B é menos 6. Cuidado na hora de trabalhar com sinais. Então, B ao quadrado. Menos 4. Qual que é o meu A? Meu A é 1 positivo. Não preciso colocar sinal aqui. Vou colocar parênteses, que é positivo. O meu C, o que que é? 8, positivo também. Meu delta vai ser, vamos fazer diretão isso aqui, ó. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. 4 vezes 8, 16, 32. Menos 32. Meu delta dá 4, muito bem, como a Luana falou. Então, a gente já sabe, para quem lembra de função de segundo grau, eu sei que teremos raízes, porque o meu delta é 4, a gente já sabe que vai ter essa raiz, a gente vai chegar lá. Para quem já lembra um pouquinho mais, já sabe disso. Então, eu já sei o meu delta. O que eu vou fazer? Pegar esse cara aqui, jogar naquela equação, a famosa fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Vamos fazer junto. Professor, Pode falar. uma dúvida. Eu não é muito bem essa matéria, que eu lembro que eu estudei ela, não sei se no ensino médio, no fundamental, mas sobe um pouco a tela do tablet, por favor. Vamos lá. Esse delta igual 36 menos 32. Esse 36 ficou positivo por conta do jogo de sinal do menos 6, que é menos B, que por conta do jogo de sinal que foi elevado à segunda potência. Foi pela potência, porque ali, como está elevado ao quadrado, qualquer número ali dentro, qualquer número vai dar positivo, que é o quadrado, porque vai ser menos com menos, mais com mais.
Porque o sinal ele está dentro da potência. É diferente desse daqui, ó. Tá vendo? O sinal é do menos B. Ali Uhum. não, o sinal é do cara que está lá dentro. Então, por isso que ele ficou positivo. Ficou menos 6 vezes menos 6. 6 com Deu 6 é mais. 36. Aham. Aí o menos E com menos deu mais. certo. Obrigado. Maravilha. É importante. Até eu coloco nesses casos o parênteses justamente para lembrar disso, para não errar o sinal. Sempre coloco o sinal, o parênteses, para diferenciar onde está o sinal. Senão a gente realmente come bola. Principalmente quando está fazendo coisa importante, relatório, a gente distrai. Bora lá. Então, a gente vai agora jogar o delta dentro da fórmula de Bhaskara. Vou repetir ela aqui, para a gente substituir junto. Ó, agora que eu até coloquei, ó, o B, o menos é do B. Então, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, a gente vai substituir. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser o quê? Ó? Depois eu coloco para não ficar pequenininho, vocês não vão enxergar. Coloco na parte de baixo. Menos B, vamos subir? Ó, o meu B é menos 6. Eu vou colocar os dois sinais. Ó, então, eu tenho o menos da fórmula. Eu vou abrir parênteses para colocar os dois, menos 6. Porque o meu B negativo, eu tenho o menos da fórmula. Tá bom? Para a gente consultar. Para a gente depois fazer o jogo de sinais. Mais ou menos, raiz de delta que eu sei que é 4. A gente acabou de calcular, está aqui. Ó. Eu fico apontando e esqueço que vocês não estão vendo a minha caneta. Sobre 2 vezes o A. Vamos olhar lá em cima o A? Olha lá, o A é 1. Está aqui, ó. 2 vezes o A. Por que eu estou fazendo esse montão de conta? Eu quero calcular o meu x1 e o meu x2. x1, x2. X', x2 linhas, xa, xb. Vai ser 2x. A denominação não tem problema. É comum usar x1, x2, x', x2 linhas. Mas o nome que você vai dar não importa. São duas raízes. Até duas raízes. Porque é uma equação de segundo grau. Vamos fazer o sinal? Então, eu estou aqui agora. Estou fazendo aqui do menos 6. Então, eu só tenho menos 6, menos. Isso daqui é a mesma coisa que tem um 1 aqui, tá? Ó. Tipo, menos 1 vezes menos 6. É a mesma coisa. Opa. Então, menos com menos vai dar mais. Então, aqui fica 6 positivo. Mais ou menos. Raiz de 4, qual que é? 2. Beleza? Só para a gente lembrar, por que na fórmula de da Bhaskara tem o mais e o menos aqui? Porque a gente lembra que na raiz aqui, quando a gente extrai uma raiz quadrada, a raiz quadrada de 4 pode ser menos 2 ou mais 2, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. Mais 2 vezes mais 2 dá 4. Por isso que eu tenho que considerar os dois da raiz. Tem esse sinal de mais e de menos. Porque aqui pode ser mais 2 ou menos 2. Aí a gente considera as duas raízes. Tá bom? Mais ou menos 2 sobre... Pode falar. Interessante, te cortando rapidão, que no nosso primeiro encontro, eu bati tanto nessa tecla dos sinais, eu tô assim, gente, aluno de ensino superior cai pelos sinais. A gente consegue fazer esses cálculos complexos na maior facilidade, mas o sinalzinho, na hora que a gente vai atrás dele, a gente percebe que foi ele que atrapalhou o cálculo inteiro. E aí agora você fazendo assim, gente, realmente, é todo lugar. Acredito que na engenharia acontece a mesma coisa. A gente morre pelo sinal. A gente tem que prestar muita atenção. A gente começa a ficar confiante em pular etapas, fazer rápido. É comum. O aluno sabe fazer uma integral de 5 páginas, mas ele fez uma mudança de sinal errado e anulou o trabalho inteirinho. Que morte horrível. Bora lá, então. Então, 6 mais... Eu tinha colocado... Enquanto o Matheus falava, eu apaguei aqui. Eu tinha colocado 2A e esqueci de colocar 1, tá? É 2 vezes o A. Tá aqui, ó. 2 vezes 1, porque o A é 1. Só substituir. Que dá 2. Então, agora a gente vai chegar nas duas raízes, como a gente está acostumado. Sempre faz essa carinha diferente, né? Então, a gente vai fazer em cima, olha lá. Qual que parece um 9? Fiz errado? Fiz alguma coisa? Alguém falou que parece um 9. O número 1. Aqui é... Ignora... Opa, agora se eu falei, você falou 9. 1, pronto. É que no tablet ainda a minha escrita... Ali embaixo também é X1, né? X1, X2 Ali igual a embaixo, delta. professor, ó. Isso. Aqui, X1, X2. Aqui, X1, X2. Que pode ser X'. É só para diferenciar. Saber que tem o XA e o XB. Eu tenho 2 X diferentes. X1 e X2. Então, vamos lá. X1.
vai ser quanto? Isso aqui a gente consegue fazer de cabeça, ó. 6 aqui, ó. Acompanhe comigo. Aqui, eu tô aqui. Não tá aparecendo o meu sinalzinho, deixa eu ver. Não sei mexer ainda. Vamos lá. 6, então eu vou usar o número de cima, mais, agora o sinal de cima, tá? 6 mais 2, quanto é que dá? Vamos fazer passo a passo, vai. 6 mais 2, para vocês terem registrado, sobre 2. E o x2 vai ser o 6, agora eu vou usar o sinal de baixo, menos 2, sobre 2. Que vai dar quanto? Então, 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Esse é o meu primeiro x, minha primeira raiz. 6 menos 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, agora eu já tenho as minhas duas raízes. Eu sei que as minhas raízes são 2 e 4. Na dúvida, será que eu fiz certo? Será que eu estou viajando? Será que o Weber está ensinando a gente errado? Como que eu sei? Como que eu sei se eu quero fazer a prova? É só eu jogar as minhas raízes aqui dentro. Lembra que eu falei? A raiz é o número que o y dá igual a 0. Vamos fazer aqui de cabeça. Se aqui for 2, 2 ao quadrado dá 4. Ok? Vamos guardar esse 4 aí. 6 vezes 2 dá 12. Menos 12, eu devo 12, eu tenho 4. Devo 12, tenho 4, eu devo 8. Menos 8 com 8 deu 0. Bateu. Então, significa que a minha raiz está certa. Então, Essas são as sempre tem raízes. que dar igual a 0. Isso, a raiz é quando dá igual a 0. Certo. Sempre vai dar. Se não der igual a 0, é um ponto aleatório da curva que a gente vai mostrar. Mas não é a minha raiz. Agora a gente vai montar o gráfico para vocês entenderem. Se for, por exemplo, igual a qualquer número sem ser 0, tipo negativo, ou qualquer outro número positivo, está errado? Isso? Está errado. Isso, está errado. Não é a minha raiz. Ele é qualquer outro número, mas não é a raiz. Eu preciso das raízes. A raiz tem que ser igual a 0. Então quer dizer que eu errei daí em algum momento nessas duas contas que fez. Isso? Exatamente. Se aqui não deu 0, eu errei. O meu cálculo está errado. Eu não preciso nem continuar. Então eu tenho que refazer até dar 0. Então, exatamente. A minha raiz, o meu y sempre vai dar igual a 0. Não pode dar um valor diferente. Se der um valor diferente, não é a raiz. É um outro ponto da curva. Tá bom? Eu vou falar curva. Eu estou falando bastante a curva, mas porque eu vou mostrar para vocês. No gráfico fica muito visual tudo isso. Beleza. Agora a gente vai calcular. Opa, a gente vai calcular não. Nós já temos as raízes. Eu vou passar uma fórmula para vocês para calcular. Vamos montar o gráfico primeiro? Depois eu passo a fórmula que nesse caso a gente não vai precisar. Que a raiz é 2 e 4 e o meu coeficiente linear. Eu vou trazer a função, vou copiar a função aqui para baixo, tá bom? Só para a gente não ficar descendo e subindo a tela. Então, é x² menos 6x mais 8. Então, deixa eu travar. Não, de lápis não, tem que ser de caneta aqui, ó. Então, meu y é igual a x², já esqueci, menos 6x mais 8. Pode falar. Eu não entendi aonde que era para chegar ao 0. Eu não peguei essa parte. Vamos lá, vamos fazer agora aqui. Já mostro para vocês, aproveitando que eu copiei. A gente começou nessa função. Então, o que o exercício me pede? As raízes da função e o gráfico. O gráfico a gente já vai construir. As raízes a gente descobre pela fórmula de Bhaskara. Mas lá no final, o que são essas raízes aqui? Ó? O que são essas raízes? Essas raízes é quando o meu y é 0. Lembra que eu falei que para cada valor de x eu tenho um valor de y? Então, significa o quê? As raízes é o valor que eu colocar no x que meu y vai ser 0. A gente vai fazer junto, olha lá. Vamos testar, ó. Tanto a 2, vamos testar 4, que a 2 a gente já fez de cabeça. Então, eu vou substituir no valor do x a raiz. O que eu acho que é a raiz, que eu acabei de calcular. Então, y, eu acho que minha raiz é 4, uma delas. Ó, no lugar do x eu coloco 4. 4 ao quadrado. Menos 6 vezes a minha raiz, que é x, aí eu repito 4, mais 8. Isso daqui tem que dar 0. Se der 0, é a minha raiz. Vamos ver. Y, 4 ao quadrado, 16. Menos, estou falando bem 16 por acaso vocês entenderam a minha letra. 6 vezes 4, isso daqui dá 24. Mais 8. Então, aqui a gente já viu que vai bater, né? Vamos lá, ó.
eu devo 24 e tenho 16, eu devo 8. Então, sobrou menos 8 com mais 8, dá 0. Então, isso aqui tem que dar 0. O meu y vai dar igual a 0. É um valor que eu coloco no x, que quando eu substituir tudo e fizer a conta, dá igual a 0. Essa é a minha raiz. Então, esse valor que eu calculo, os dois, se eu colocar aqui, e os dois, e só eles dois, não existe outro número nessa função que eu coloque ali de 0. São as únicas dois valores que dá 0. Por isso chamam as raízes. Só esses. Para essa função e a de segundo grau. Para cada função vai ter a sua raiz diferente. Tranquilo essa parte do 0? Então, vamos lá. Eu acho que eu consigo fazer o gráfico aqui. Estou vendo aqui que a tela está grande. Vou tentar desenhar bem bonitinho para a gente aqui. Vou auxiliar. Eu coloquei alguma coisa errada aqui. Opa, olha como eu faço a minha reta bonitinha. Não, essa aqui ficou muito fininha, né? Vou usar outra ponta aqui. Preta. Deixa eu ver. Meu coeficiente é 8, as raízes são 2 e 4. Ele é positivo, ele vai estar para cima. Minhas raízes são 2 e 4. Tá. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Mais x menos 6x mais 8. X quadrado menos 6x. Estou só vendo se eu copiei a função correta. Lá de cima, perdão. Estou vendo aqui só para montar o gráfico, para não ocupar espaço. Ainda não mandamos lista de presença não, Letícia. Fica tranquilo. Vou finalizar isso daqui, a gente já entra na parte legal de vocês, galera. Vamos montar esse gráfico aqui. Vamos montar só o gráfico, vai. Eu quero fazer bem grande, senão vai ficar esquisito. Deixa eu voltar aqui. Vamos montar ele bem grandão aqui, ó. Pá, vai ficar mais bonito. Cadê a minha função? O coeficiente ele vai cortar no y. A minha raiz são 2 e 4. 2 e 4. Ele vai cortar no 8. Então, é positivo. Beleza. Então, eu posso fazer aqui, ó. Lembra que eu falei, depois que eu montar o gráfico, lembra que eu falei só de olhar o gráfico, a gente conhecendo aqueles pontos que eu vou falar, a gente já sabe mais ou menos como vai ser o gráfico. Por isso que eu já estou fazendo o gráfico, porque eu sei onde que ele vai aparecer. Então, esse é o famoso eixo das abscissas e os das ordenadas. Deixa eu tirar essa caneta aqui, senão ela fica muito grande. Então, eu tenho o meu x e o meu y. Como que eu vou montar meu gráfico? O que eu preciso fazer? Primeiro, quando a gente fala as raízes da função, o que são raízes da função? É quando o meu y é 0. Então, quando a gente faz você com certeza já fizeram esse tipo de gráfico, sempre é um parzinho, né? Então, eu sempre tenho um casalzinho. Eu tenho um número aqui, com um número aqui, e esse vai ser o meu ponto. Ó, esse é o valor tanto, esse é o valor tanto, esse é o ponto. É um casal. Então, para cada valor de x, eu tenho um valor de y. O que a equação está me dizendo? Está me dizendo que quando as raízes, o meu y é 0. Então, vamos colocar os valores aqui já, ó, pequenininho. Então, ó, vamos colocar aqui é menos 1. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui menos 1, menos 2, que eu não vou usar. Professor, Pode falar. você colocou a linha na horizontal maior para o lado lado direito proposital? Ah, não, isso daqui é proposital, porque eu sei que o meu gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. É só para o gráfico ficar mais visual. Eu escolhi fazer assim, tá? Entendi. O importante é ter os dois. E assim, como eu estou fazendo na mão, não vai estar exatamente a dimensão certinha, sabe? O tamanho, por exemplo, esse 1 aqui não está do tamanho desse 1, mas assim, não vai ter aquela escala correta. Sim. Igual esse daqui, ó. Aqui em cima vai ser o meu 8. Opa, mais 8, está aqui em cima. Eu não coloquei lá em cima porque eu coloquei, mas a gente faz aqui, ó. Vamos deixar mais bonito, um pouquinho mais perto da realidade. Então, aqui é o meu y, o 8 vai ser tipo aqui em cima. Assim, o que eu digo é, por conta do resultado
que a gente achou que você colocou a linha maior para o lado direito, por exemplo, se desse outro valor, talvez você teria que colocar a linha do lado esquerdo maior ou não faz diferença? Isso não faz diferença. Assim, quando vocês forem fazer gráfico, pode fazer o gráfico normal assim. É que assim, eu já sei que o gráfico ele vai dar isso daqui, ó. Ele vai ser isso. Aí eu só deixei dessa forma para a parte que o gráfico vai aparecer ficar maior. É só por isso. Não é uma regra assim, tem que fazer dessa forma. É só porque a parte onde vai ter o desenho eu queria que ficasse maior para vocês. Entendi. Mas o normal é fazer simétrico, assim, faz esse aqui, faz um X. Mas e como ia sobrar um espação aqui, eu tirei. Mas não é uma regra matemática, fiquem tranquilos. Certo. É só para ficar maior na tela de vocês mesmo. Aqui considerem uma setinha. Uma setinha que a gente tem que colocar. Beleza. Alguns pontos. O meu coeficiente... vamos falar das raízes. Vou colocar as raízes de vermelho. Significa o quê? Cadê o preto aqui, só para vocês saberem. Aqui é tipo... Eu vou colocar aqui, vai 1, 2... Não está a escala, tá? Considerem os números. Não está exatamente igualzinho. Não fiz na régua. Então, a gente volta aqui para o vermelho. Então, o que está dizendo? O que o Weber me falou? Que a raiz é o valor de x que o meu y é 0. Significa o quê? Vamos fazer o parzinho ordenado? Olha, se minha raiz é 2, o meu y é 0, porque ela é uma raiz. Se minha outra raiz é 4, esse 4 aqui bem bonito, o meu y é 0. Significa o quê? A raiz é o ponto que ela cruza o eixo x. Por quê? O meu zero, o y está aqui, ó. Depois eu apago, tá? Então, o y está aqui. Para cá é negativo, para cá é positivo, e aqui é o zero, tanto do x quanto do y. Que o eixo vertical é o y. Então, aqui é o zero do y. Então, ó, quando o meu x é 2, está aqui, o meu y é 0. Minha raiz 1 está aqui. Quando o meu x é 4, está aqui, ó, onde eu estou montando, o meu y é 0. Então, o meu casal está aqui. Eu já tenho as duas raízes. Essas são as minhas raízes. Agora a gente vai montar o gráfico, para ficar mais fácil. Lembra que eu falei aqui para a gente montar o gráfico? Heber, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui que a gente chama de coeficiente linear, ele é o ponto... Vamos identificar aqui, ele é o ponto que é o contrário da raiz. É o valor que o y, quando o x for 0, o meu y é 8. Por quê? Está vendo que todos os outros caras estão acompanhados de x? Se eu colocar 0 em tudo, tudo tem multiplicação. 0 elevado ao quadrado, 0. 6 vezes 0, 0. Vai sumir. Ou seja, o 8 que está sozinho é quando o meu x é 0. Então, vamos voltar na equação? Ó, o meu x é 0, quando o meu y é 8. Então, aqui é o meu coeficiente linear. Significa o quê? A minha função, ela cruza ali. Então, são pontos de cruzamento. Beleza? São pontos de cruzamento. Aí depois a gente calcula o vértice. Eu vou fazer só o desenho. Como é a equação de segundo grau? Eu não passei todos os passos a passo. Só um parênteses aqui. Quando o delta é positivo para cima, negativo, para a gente focar na parte específica. Vamos direto ao assunto. Mas vocês sabem que, quem não sabe a gente relembra, que uma função de segundo grau, ela é assim ou ela é assim. Então, eu estou feliz ou estou triste, né? Os professores usam bastante isso. Então, a carinha feliz ou a carinha para cima. Como que eu sei que a carinha é feliz? Lembra que eu falei? São detalhes importantes aqui, ó. Não tem sinal nenhum. Aqui é um X. Quando o sinal, o meu A é positivo, o meu gráfico vai estar feliz. É aqui, ó. Por isso que eu já sabia que a equação ia ser para cima. Por quê? O valor que acompanha o x² A é positivo. Se ele for negativo, eu estou triste. A concavidade é para baixo. Ela tem essa cara aqui. Então, eu já sabia. Com as raízes, eu sei que a minha função vai passar por aqui, vai passar por aqui. Com a minha equação, o meu coeficiente linear, eu sabia que a minha equação não vai passar por aqui. Eu já sabia montar a equação quase de cabeça. Então, como que ela vai funcionar? Ela vai ser, me perdoe o desenho, tá? Então, ela vai fazer uma concavidade feliz, mais ou menos aqui, ó. Vou fazer de outra cor. Então, ela tem que passar obrigatoriamente, deixa eu colocar até mais grosso. Opa, demais. Então, ela tem que passar obrigatoriamente por aqui.
vai passar pelo 2, vai fazer uma curva e vai subir. Óbvio que um desenho muito mais bonito do que esse aqui meu, né? Então, imagine uma curva bem bonitinha, uma concavidade formando um U, sempre formando um U redondinho, tá? Imagine esse desenho bonito aqui do tio Weber. Então, vamos lá. Agora, por que que fica muito fácil? Lembra quando eu falo, são as raízes da função. Significa o quê? Quando eu falo uma função, agora a diferença de equação e de função. A equação é um valor específico, é tipo aqui, ó. Essa é a equação. Eu tenho um valor para o x e um valor para o y, que é igual a zero, é finito. A função, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Ou seja, por isso que eu chamo de função. É o gráfico inteiro. Então, isso daqui, apesar de ser contínuo, cada pontinho é um valor. Então, ó, quando o meu x é 5 aqui, ó, o y vai ser tanto. Quando o meu x, que está aqui, ó, é 3, o meu y vai ser tanto. Então, serão milhões de pares ordenados. Professor, Pode falar. como que eu vou saber qual que é a profundidade do y negativo? Eu vou te falar. Esse daqui, né? Isso. Legal. Existe uma fórmula para calcular o vértice. Dependendo da equação, ele sai automático, mas existe uma fórmula para calcular o vértice. E eu já vou passar. Eu até comentei, eu falei, eu vou fazer depois da equação, a gente já fala, que é uma fórmula, tipo, copia e cola mesmo, eu vou seguir essa fórmula. E a gente vai usar ela. E aí, só recapitulando aqui, o que faz ser positivo ou negativo é o C? É o A. Esse daqui, ó. Tá aqui, ó. É o A. Esse daqui. É esse cara aqui. É o x quadrado. Então, se fosse menos x quadrado... Ia ser negativo. Isso. Lembra, sempre é o x... Se a equação estiver bagunçada, procura o x quadrado. Ele é o principal. Então, se o x quadrado é negativo, então é uma concavidade triste. Eu gravo assim. Se o x quadrado é positivo, ele está feliz, ele está sorrindo. Entendi. Tá bom? Professor, eu entendi as contas que o senhor fez lá em cima, que você fez, desculpa, lá em cima, eu entendi perfeitamente. O que eu não entendi mais é essa parte do gráfico mesmo, tipo, você colocando, você desenhando, eu entendi que quando o A é positivo é um U, né? E só que eu não entendi, tipo assim, como que você colocou tudo isso no gráfico, entendeu? Esse 8 que está passando aqui, esse 2 e o 4 é por conta que o resultado lá deu 2 e 4, né? O x1 e o x2, correto? Isso. Eu não entendi, tipo, por que você fez esse desenho passando por cima disso tudo, entendeu? Vamos lá, vou tentar fazer um resumão. Isso é algo padronizado, não é algo assim, essa equação talvez seja. Não, sempre que for de segundo grau, ou ela vai ser assim, ou vai ser assim. Isso é a definição. Então, eu sei que ela vai ser um positivo ou negativo, isso eu entendi. Isso, aí não vai mudar. Aí, como que eu monto o gráfico? Heber, como que eu faço essa mudança? Nossa, o gráfico está uma beleza de bonito, né? Mas como que eu faço essa montagem de gráfico? Eu preciso das duas raízes. As raízes são o quê? São pares ordenados. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Então, eu sei, a minha raiz, lembra que a minha raiz 1 é 2, quando o meu y é 0. E a outra é 4, quando o meu y é 0. Certo. Então, a mesma coisa que, por exemplo, aqui é um casalzinho, ó. Aqui é um ponto dessa função, é um casalzinho. Esse daqui é outro, só que ele está aqui, ó. O y é 0 e o x é 2. Aí eu marquei ele. Significa o quê? Se ele é na função, significa que ele está dentro da minha função. Então, a minha raiz, ela passa dentro da minha função. Ou melhor, a função, ela cruza, ela tem que passar em cima desses pontos. Qualquer valor, qualquer par ordenado que eu calcular, ele tem que dar aqui, ó. Ele tem que dar Opa! Então, qualquer valor que eu calcular com aquela função e eu jogar no gráfico, ele vai dar exatamente em cima dessa função aqui. Ele tem que dar exatamente, senão eu fiz conta errada. Porque em cima desse U, no caso. Isso, em cima do U. Porque o que fala que assim, ele faz parte da função? Essa função é que a gente tem que entrar num outro método. Essa reta aqui, essa curva, esse U, são infinitas combinações dessas, que juntando infinitos pontos, vira o desenho do U. Eles se juntam um colado no outro e vira esse gráfico. Então, eu tenho infinitos pontos, um coladinho no outro, que monta esse gráfico.
Então, sempre que eu tiver um par ordenado dessa função, ele monta esse gráfico. Por isso que ele tem que estar dentro da função. E sempre, por exemplo, vai ser o mesmo intervalo? Por exemplo, se é 2, é 0. Se for 3, é 1. Se for 4, é 2, por exemplo. Para cada função, sim. Não para todas as funções. Para essa função, a minha raiz sempre vai ser 2 e 4, e para as raízes, né? Para essa função. Se eu mudar a equação aqui, se o x² virar 2x², já muda tudo. Já muda a minha raiz, já mudam os valores. Para cada função, eu tenho uma combinação diferente. Por Mas isso que eu tenho... Esses números que vão passar... Quer ver? Desce, por favor, lá embaixo no gráfico. Esses vários pontinhos que você fez durante no risco do... Assim, como que eu sei de quais números vão ser? Aí é só eu jogar, isso é... Quer ver? Eles, para calcular no gráfico, eu não preciso calcular, mas assim, quais são? É só jogar. Você joga qualquer número que você quiser no x. Eu coloco, por exemplo, joga o x, eu jogo o valor de x igual a 10. Vai dar um resultado de y. Então, para cada... Quando o x for 10, o meu y é tal. Quando o x for 20, meu y é tal. É só eu jogar aqui nessa equação o valor de x, que eu vou ter o correspondente dele igual a y. Mudar só o valor de x, no caso, então. Exatamente. Você escolhe o valor de x, ele vai te dar o resultado da y. Aí, usando a mesma função, sempre vai cair dentro desse pontinho aqui. Entendi. Beleza? Sempre vai estar ali. Só que assim, para montar o gráfico, eu não preciso. Teria como, por exemplo, você fazer rapidinho, não sei o tempo, né? Por exemplo, jogar um valor qualquer lá para o x, para a gente ver assim na prática como que ia ser? Vamos ser bem rápido aqui, só porque eu quero fazer exemplo da parte financeira. Mas vamos lá, ó. Y, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Y eu vou fazer direto, tá bom? Vamos lá, x². Vamos colocar um valor pequeno, porque senão fica lá em cima do gráfico, não aparece, né? Porque o gráfico é gigantesco. Ó, 2 e 4 a gente já usou. Vamos usar o 5. Opa. Então, x igual a 5. Beleza? X igual a 5. Então, lá, 5². Menos 6 vezes 5, mais 8. Menos 6 vezes 5. Alguém falou, esse tem mais a ver com essa base, sim. Só que eu quero passar o conceito de função de segundo grau para a gente aplicar isso à matemática. É isso aí. Agora, olhando só assim, tem cara de engenharia, mas a gente vai aplicar. Mas vocês precisam saber esses conceitos. Então, menos 6 vezes 5, mais 8. Quanto que vai dar isso daqui? Alguém já fez? Olha lá. 25. Menos 30 mais 8. Mais 8. Então, isso daqui dá menos 5 mais 8 dá 3. Ok? Certo. Se eu calculei certo? Então, é um par ordenado, onde o meu x é 5 e o meu y acabou de dar 3. Então, quando x é 5 e y é 3, tem que estar lá dentro. Ó. Então, o meu x é 5. Olha lá, vai dar lá em cima, por quê? Mas seria mais ou menos aqui, porque o meu gráfico está feio. Então, seria aqui, ó, 5, seria mais ou menos aqui, quando o y é 3. Então, ele vai bater. Ele não bate por quê? Porque o meu desenho não está bonitão. Mas ele bateria, então... Entendi. Então, no caso, é quando junta que tem que bater em cima do então. Isso, exatamente. Entendi. O ponto de encontro das duas linhas da horizontal e da vertical que tem que ser em cima do... Exatamente. Pensa numa batalha naval. Eu sempre vou casar um dos dois pares ordenados. É que a raiz, o casamento está aqui, porque o x é 0, o x tá aqui, o y é 0, ele está aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó, o x, o y é 0 e é 2. Por isso que ele não aparece. Entendi, agora eu entendi. Beleza? Então, beleza. Tranquilo. Então, vamos tocar lá, galera. Então, seguindo aqui, então a gente sabe, aqueles cálculos. Eu sei que o meu coeficiente linear está aqui, é um ponto que ele cruza a função. Esse casal, esse daqui, o que é? Ó, o meu x aqui, qual que é? Aqui é 1, 2, 3, aqui é 0. Aqui é o meu x 0. Opa! Meu x é 0 e y é 8. Que a gente chama de coeficiente linear. Só de olhar a função, eu já sei que é 8. Está na cara. E aqui são as minhas raízes. As raízes, na função de segundo grau, é exatamente onde cruza o eixo x. Onde cruza e faz esse balão. Tá bom? Então, nesse ponto de balão, a gente vai usar, vocês vão usar bastante na área de vocês. Professor, desculpa interromper, mas onde foi o cálculo que tirou o valor do y? Porque Qual o y? Bhaskara a gente calculou o valor do x, não foi? Isso, então, mas é justamente cadê, ó? Na Bhaskara,
Qual que é o segredo da Bhaskara? Eu descubro um valor de x para que o y seja zero. A minha raiz é isso. Qual que é a condição para ser raiz? É um valor que o x, o y seja igual a zero. Então, eu já estou procurando. Eu fui procurar qual o valor de x que o y dava zero. Eu estava buscando o y zero. Eu sempre busco ele. Entendeu? Deixa eu ver se está aqui. Ó. Quando eu começo a fazer essa conta aqui, eu já joguei, eu quero o y igual a zero. Então, eu estou buscando o y igual a zero. A raiz, ela é o valor do x quando o y é igual a zero, que é isso daqui. Ó. Então, é esse valor. Quando eu descubro a raiz, eu sei que o y é zero. A minha raiz, o y sempre vai ser zero. Por isso que a gente busca, estou olhando de novo para a tela errada. Deixa eu fechar. Tranquilo? Pegaram isso? Beleza, mas aí o Y ficou 0 e por que o pontinho foi para o número 8? Ah, aqui é outra coisa. Aqui É. Aqui é o meu coeficiente linear, ó. Lembra que eu falei aqui, ó? Ele é o meu C. Vamos fazer, ó. Se eu colocar... Tá. Isso, é o meu coeficiente O linear. Y vira um C? Ai, tô perdida. Não, o Y aqui, o Y, ele é o... Ó, o que vai ser esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é quando o meu x é zero. Então, imagina se eu colocar zero aqui. 0 ao quadrado dá zero. E zero aqui? 6 vezes 0 dá zero. Vai sobrar só o 8. Então, quando eu coloco o x igual a zero, o meu y é 8. Que é isso daqui, ó. X igual a zero, y é 8. Mas por que eu fui direto? Já é uma definição. Quando vocês verem essa cara, o número que está sozinho é o número que o x é igual a zero. Vocês já podem identificar. Eu sei que o 8, o x é igual a zero. Quando é o cara que está sozinho. Tá bom? Isso é uma definição que a gente usa. Mas assim, a gente pode calcular, como eu acabei de calcular. É só eu colocar o x igual a zero. Significa o quê? O x igual a zero é onde o cara, a função cruza. O eixo y, onde cruza aqui, ó. É o que eu preciso para montar o gráfico. Montar o gráfico da função de segundo grau. Eu preciso desse cara. Vou fazer outra cor aqui. Eu preciso desse cara para montar a equação de segundo grau. Aqui. Esse daqui já está na função. É o cara que está sozinho. Esses dois caras, eles são o quê? As raízes. A gente usa a Bhaskara e descobre a raiz. Beleza? E esse daqui, que é o vértice. O vértice, o que é? Como é um 1, ele tem uma curva, sempre vai ter um ponto máximo, que é esse daqui. Esse, no caso, ele é o mínimo. A função ela vai ter um mínimo, o valor mínimo que ela atinge no y, ou o valor máximo se for esse tipo aqui, né? Se for um 1 para baixo. Então, ele tem um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Eu já vou mostrar a fórmula para calcular o vértice. E o sinalzinho do A desse cara aqui. O sinalzinho desse cara aqui, se ele é positivo ou negativo. Então, por isso que eu precisei calcular as duas raízes. Eu, só pelo gráfico, eu sabia se o gráfico está sorrindo ou está triste. E esse valor aqui que eu puxo direto da função. É o que eu preciso. Eu consigo calcular 1 milhão de pontos. Eu só preciso desses para desenhar o meu gráfico. Senão, eu também ficaria um ano fazendo esse gráfico, né? Eu calculo o obrigatório só para conseguir desenhar ele. Beleza? Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente não se estender tanto. Eu sei que esse assunto é um assunto que dá para a gente ficar conversando 1 milhãozão de tempo, né? Mas pode falar, enquanto isso eu vou colocar aqui. Eu estou pensando aqui, porque você ainda vai começar a parte da gestão mesmo. Você topa voltar semana que vem? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário? Topamos. Deixa eu ver, quinta-feira que vem, topo? Topo, por que não? Né? Porque assim o pessoal consegue entender com mais facilidade, com mais calma essa parte, o fundamento da função, porque realmente aí o pessoal bom que está me escutando consegue entender. Gente, a engenharia, por exemplo, ela se debruça sobre esse cálculo. Nós da gestão vamos nos debruçar sobre as informações obtidas depois do gráfico. A nossa interpretação do gráfico vai contar muito mais do que o cálculo em si. Então, é fundamental que vocês compreendam muito bem tudo que o Weber está explicando agora, em questão de elaboração do gráfico, para que na semana que vem, quando ele voltar falando da gestão, vocês consigam dar informações úteis lendo um gráfico.
Tá? Aí, Exatamente. como o Eber já topou voltar semana que vem, eu nem vou divulgar mais o curso. Eu vou deixar quem está aqui, essas 124 pessoas, e aí a margem de erro, né? Contando o Eber e eu e os nossos acessos, mas 122 ali pessoas. Vocês voltam semana que vem nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, porque eu imagino que a parte da gestão vai dar mais discussão ainda, tá? Então, vou deixar o Weber continuar aqui, porque vocês precisam entender muito bem essa parte, tá, pessoal? Vamos lá. Realmente, assim, como o Matheus falou, tá parecendo bem cara de engenharia, mas assim, vocês precisam entender esse contexto para aplicar esse contexto na área de vocês. Perfeito, vamos lá. Assim, para ser um exemplo bem prático, enquanto a gente continua, eu vou dar o ponto de máximo, a gente vai descobrir o ponto de máximo e o ponto de mínimo. O que a gente vai ter milhares de utilizações. Por exemplo, um ponto de máximo aqui, ó, vai ter um valor aqui que ele é máximo. Então significa, por exemplo, um valor de um produto que minha venda atinge o máximo de vendas. Eu vou conseguir calcular com uma função dessa. Ou então, qual que é o valor do produto que eu coloco que eu maximizo as minhas vendas? Ou ao contrário, qual que é o valor de receita, de gasto que eu tenho deixa eu pensar, aqui é um outro gráfico. Qual que é o valor? Aqui eu tenho, de novo, um vértice aqui. Opa, aqui. Então, que valor que eu coloco para minha despesa? Deixa eu ver. Qual que é o valor que eu coloco de insumos ou de projeto que o meu gasto vai ser mínimo? Vai estar lá embaixo, vai ser o menor valor possível. Então, a equação de segundo grau, ela te dá ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, eu quero maximizar minhas vendas, eu quero maximizar o valor do meu produto final, eu quero reduzir ao máximo. Qual que é o ponto, usando essa função, que o meu gasto fica menor, que a minha produção fica maior, que o meu investimento fica menor? Então, a gente consegue descobrir isso. Por isso que é importante. Só que, assim, se eu não souber montar o gráfico dessa forma, eu não vou saber trabalhar ele aplicado na minha área. Então, ele vai ter uma aplicação. Vocês vão ver isso dentro da área de vocês. Só que a gente tem que entender o conceito. Então, vou copiar para vocês terem no material. Como calcular? Eu vou colocar aqui, ó, x do vértice. Eu já explico, tá? Parece um 15, mas é um x, um vzinho de vértice. Essa fórmula eu não decoro ela, eu tenho uma colinha, tá? Não precisa, essa daqui eu confesso que eu não decoro, que é menos b sobre 2a. Eu vou escrever e já explico. Y do vértice, para vocês copiarem. Depois eu mando esse material também. Menos delta sobre 4a. Espera aí que meu notebook está quase descarregando. Esqueci de ligar aqui. Pronto. B, que negócio doido que é isso aí. Vou calcular aqui, vou colocar um quadradão bonito para dar destaque. Ficou maravilhoso, né? Então, aqui. Pronto, olha que coisa bonita. Aqui, ó. É o X do vértice e o Y do vértice. Lembra que eu falei tudo que está no gráfico? Eu sei que esse gráfico ficou horrível, né? Tanto que eu rabisquei ele. Mas a gente faremos gráficos mais bonitos. Daremos para vocês também aulas de artes. Tá vendo aquela aula no ensino médio de artes? É para fazer o gráfico bonito. Por isso que é importante a gente não faltar. Então, eles são casais. Então, o Y do vértice e o X do vértice, ele vai ser um casalzinho também. Então, eu tenho o X do vértice que vai casar com o meu Y. Opa, deixa eu fazer o Y igual aqui. Esqueci de mudar essa configuração aqui. Pronto. Então, é um casalzinho. X do vértice, Y do vértice. Significa o quê? Caramba! É que ele está, agora sim, X do vértice, Y do vértice. Vocês não me baterem. Agora sim, ele vai ser um casal. Significa o quê? Vou dar um destaque para ficar na escrita de vocês. Ponto de máximo ou ponto de mínimo. Quando que eu sei que é ponto de máximo ou ponto de mínimo? No meu gráfico. Então, eu sei, pelo azinho lá, ele está feliz ou ele está triste? Então, se tiver um para baixo, obviamente, ele vai ter um ponto de máximo. Ele não tem um ponto de mínimo, porque essa função ela desce, ela vai embora. Essa aqui, essa principal, a nossa zona, ela vai embora lá para cima.
Eu não sei onde ela termina. Eu posso colocar valores infinitos. Só que aqui para baixo eu sei que ela não passa. Então, essa daqui tem um valor de mínimo. Então, se a função ela está triste, ela está para baixo, eu sei que ela tem um valor de máximo. Então, não importa qual, é a mesma fórmula. Vamos calcular dessa daqui. Eu vou fazendo aos pouquinhos. Okay? A tela é pequena, deixa eu dar um zoom aqui. Ué, agora sim. Pronto, vamos dar um zoom. Vamos calcular? Olha lá, x do vértice é menos b sobre 2a. Vou fazer aqui. X do vértice menos b. Vamos copiar aqui de novo a função para a gente não ficar rodando, que vai dar dor de cabeça, né? X² menos 6x mais 8. A nossa função é x² menos 6x mais 8. Só para não ficar rolando na tela do tablet. Então, meu x do vértice, fórmula, menos b sobre 2a. Menos, o b é menos 6, menos 6. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Beleza? Meu x do vértice, o que que é? Menos com menos 6, dá menos. Dá mais 6. 6 dividido por 2 dá 3. Já descobri 1. Y do vértice. Estava até correndo, agora eu consigo mais tranquilo. Como semana que vem, semana que vem a gente vai ter os exercícios, o Matheus, então, a gente já combinou, não preciso correr tanto. Tá? Agora que eu percebi, eu estou correndo, eu queria dar um montão de exercícios para vocês. Mas a gente consegue mais tranquilo. Então, a gente focar nessa base. Y do vértice. Copia da fórmula, não lembro de cabeça, eu anoto, não tem problema. Y do vértice é o menos delta menos 4a. O delta, eu não vou calcular de novo, a gente já calculou lá em cima, é 4, se vocês lembram, tá salvo no arquivo. Então, menos delta sobre 4a é 4, então menos 4 sobre 4 vezes o a, que é 1. Que é 1. Menos 4 sobre 4, esse 4 bonitão que eu fiz aqui, ó, agora eu vou melhorar. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Concordam comigo? Então, qual que é o casalzinho? Qual que é o ponto de... Nesse daqui a gente sabe que é o ponto de mínimo, tá? Vou colocar aqui, eu não sei se é denominação oficial, mas assim, não é polícia militar. Ponto de mínimo. Nesse caso, eu sei que é ponto de mínimo, porque a equação, o gráfico está feliz. Qual que vai ser? X, 3, Y, menos 1. Vamos ver se eu fiz o gráfico certo? Quando x é igual a 3, está aqui, é que está cheio de coisa aqui, pronto. Deixa eu tentar apagar um pouquinho aqui. Está muito feio esse negócio. Pronto, ficou melhor assim, ó. Então, quando x é 3, está aqui, ó. Deixa eu ver uma outra cor mais bonitona, para dar um destaque. Aqui, ó. Então, quando x é 3, eu sei que o meu y é menos 1. Esse aqui é o meu vértice. O meu vértice, o que é? Ponto de máximo ou ponto de mínimo. Tá? Não liga para a escala, tá? Esse 1 aqui não está igual a esse, mas é porque o meu desenho está feio. Mas ele vai bater. Então, alguém me perguntou, como que eu sei onde que é? Com essa fórmula. Então, eu consigo descobrir o meu ponto de mínimo e o meu ponto de máximo. Se tivesse invertido, seria o ponto de máximo. Coisa fácil de descobrir. Por exemplo, o x do vértice, eu sei que vai ser 3. Eu já sabia que ia ser 3. Por quê? Sempre vai ser simétrico. Cadê? Que horas são, galera? Não, fiquem tranquilos, pessoal. Não tem problema sair, não. Depois a gente disponibiliza a gravação para vocês no YouTube. Então, eu sei, sempre vai ser simétrico. Simétrico significa o quê? O que está aqui é igualzinho o que está aqui. Eu consigo espelhar. Se é igualzinho, se eu tenho o mesmo tamanho do lado esquerdo e do lado direito, significa que isso daqui vai estar no meio. Então, se aqui é 2 e aqui é 4, o x vai estar no meio, obrigatoriamente. Vai ser 3. Se fosse 1 e 2 e 4, se fosse 3 e 5, seria 4. Sempre o x vai estar no meio. O y depende. O y pode mudar. Não tem necessariamente uma regra, a gente precisa calcular. Mas esse x aqui, esse cara, ele sempre está no meio. Então, se minha raiz é 2 e 4, a raiz tem que ser 3. Por questão de similaridade, né? de ser simétrico. Fiquem tranquilos. Daqui a pouquinho a gente vai liberar também, porque eu também tenho aula 19. Não esquenta, não.
O formulário, quem libera aí é o pessoal do Negociando. O Matheus deve estar acompanhando a gente. Vai ter formulário, né, Matheus? Nesse agora não, Heber. Eu vou deixar para não? passar Então semana não. que vem. Eu deixo para passar semana que vem, porque a gente pega um feedback só, faço um check-in e já mando para todo mundo o certificado depois. Que assim é mais tranquilo. Maravilha. Ó, o Matheus, então, já deu resposta para a gente. Hoje não vai ter lista de presença. Tá vendo? Mas fiquem aí conosco. Não foge, não. Na semana que vem tem. Aí não adianta nada participar hoje e não participar semana que vem, né? Mas a gente vai encerrar às 19, que eu também tenho aula. Tem paz. Aí semana que vem vai vir os 2 certificados, no caso? Vai vir um certificado com todas as horas. Eu mando um certificado fechou. só de 4 ou 5 horas. Depende do tempo do curso. Muito obrigado. Tranquilo? Então, agora eu vou fazer, como a gente está entrando na reta final, eu não vou conseguir entrar na parte específica, tá? Agora vamos relembrar alguns conceitos, porque aí na semana que vem a gente já entra com tudo nos exercícios específicos da área de vocês. Não vai ter lista de presença hoje, Letícia, só na semana que vem. Aí na semana que vem não esquece, para ganhar, já ganha o pacote inteiro, tá bom? Eu vou forçar bastante o gráfico, eu vou fazer um novo para a gente identificar, sem eu ver a função. Eu vou tentar fazer algo bonito. Isso daqui, esses conceitos que eu estou falando no gráfico são bastante importantes para a gente conseguir identificar lá na frente. Vou tentar fazer algo bonito. Ó, aqui. Então, eu vou colocar aqui de azul e tiro isso daqui. Ó, cada um vai ser, ó, aqui, ó, 1, é muito grosso esse traço. 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada quadradinho desse eu vou colocar um valor. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Opa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3. Só estou montando o gráfico aqui, tá? Não tem a função, a gente não vai colocar. A gente vai fazer eu vou fazer um desenho aleatório e nós vamos identificar os valores que a gente quer. Então, vamos dizer que eu tenho um gráfico mais ou menos assim. Deixa eu ver. Aqui. Eu vou colocar uma raiz aqui. 1, 2, 3, 4. E outra aqui. Esse tipo aqui. Então, a minha raiz seria mais ou menos... Vamos supor que a gente tem esse cara aqui, ó. Nossa, estou horrível de desenho. Estou desenhando uma função aleatoriamente. Desenhar uma função aleatoriamente. O que é importante para a gente sempre pensar no gráfico? Eu já sei que eu tenho um ponto, eu vou ter um ponto de máximo. É esse cara aqui, ó. Ponto de máximo por quê? É o valor máximo do meu y. O meu y é esse eixo aqui, o valor do meu eixo y. Esse y bonitão que eu fiz aqui. Então, é o valor do meu eixo y. Esse é um valor de máximo. Então, quando eu for trabalhar, eu tenho que ter esse conceito e essa pegada da imagem do gráfico. Então, é o meu valor de máximo. Então, é uma função que eu consigo trabalhar e pode ser uma função financeira, de receita, lucro, de despesa, de orçamento, que eu quero descobrir o valor máximo naquela situação, naquele parâmetro. Então, essa função ela vai ter um valor de máximo. Só de olhar a função, o que eu já sei? Eu sei que esse cara aqui e esse cara aqui são as raízes. Lembra? A raiz é o número que eu descubro que o y é 0. É esse cara. Aqui, vamos fingir que ele está passando certinho no 2. Isso daqui é o meu coeficiente linear, aquele cara que está sozinho. Então, esses conceitos são importantes para a gente ir pegando. Então, função de segundo grau, a gente trabalha o que é super importante. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá bom? Deixa eu ver que horas são. Agora, só para vocês verem o que a gente vai acessar, deixa eu ver se já copiei. Ó, eu vou colocar aqui algumas, por exemplo, o que a gente vai fazer na semana que vem. Cadê minha colinha? Então, aqui, computadores. Não, iniciação não, aqui. Eu vou colocar esse exemplo 4. Esse exemplo daqui.
Por exemplo, esse é um exercício que a gente vai fazer. Com esses conceitos aqui. Esse a gente vai fazer junto. Então, olha lá. Está todo mundo enxergando aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, esse é um exercício que a gente vai fazer com esse conceito. O que o exercício me pede? Ó? Suponha que uma função de demanda de um produto seja expressa por y igual a 48 menos 4x, onde ele fala o y representa o preço unitário em reais e x a quantidade. Significa o quê? Com essa função, eu falo a quantidade que eu vou produzir, que é da minha demanda, e dependendo da quantidade, varia o meu preço unitário. Então, se eu produzir 100, vai dar um valor. Se eu produzir 1 milhão, vai dar um valor. Se eu produzir 2, ele vai dar um valor. Então, o que ele pede? Ele quer a quantidade e o preço que maximizam a receita. Então, a gente vai aplicar esses conceitos para descobrir qual que é a quantidade e qual que fica o preço que nessa receita, com a minha demanda, eu consigo ter o maior lucro, ou melhor, a maior quantidade de peças com o preço unitário menor, por exemplo. Então, com que preço que fica mais... Quando que fica mais caro o preço unitário e quando que eu atinjo o maior número de peças? Para eu conseguir dimensionar. Então, compensa eu produzir 1.000 peças? Compensa eu produzir 500? A partir de que ponto o lucro fica inviável? Eu só estou tendo gasto. A gente vai descobrir dessa forma. Alguém ia perguntar alguma coisa? Isso aí a gente teria que jogar naquela mesma forma que você jogou aquela hora, não, né? Isso, não, esse vai mudar um pouquinho. A gente vai trabalhar essa fórmula de demanda, vai transformar ela em receita. Então, eu vou... mas eu explico amanhã. No caso, isso aí não é uma equação de segundo grau, né? Não, essa é uma de primeiro grau. Essa é a minha função de demanda. Eu vou transformar uma equação de segundo grau para eu chegar na minha equação da receita. Eu multiplico você vai transformar isso aí numa equação de segundo grau para poder jogar naquela fórmula para ver a resposta, é isso? Exatamente. Para descobrir o que eu quero. Essa equação de primeiro grau, ela me dá uma informação. Só que ela não me dá essa informação e nem essa. Entendi. Tá bom? Por quê? Isso enquanto a gente tem tempo, mas isso a gente vai explicar, eu vou ser bem direto amanhã, semana que vem. Mas por que é importante? Olha essa palavra aqui, maximiza. Maximiza envolve equação de segundo grau. Então, ele quer qual que é o preço que maximiza a receita. Então, que quantidade e que preço que eu vou ter a maior receita na minha empresa? Então, quanto que eu tenho que vender e a que preço unitário para o meu lucro ser maior? No caso, para a receita, né? Para a receita ser maior. Que de forma muito simples, essa equação aqui, o Y é a minha, cadê ele fala aqui? É o preço unitário. É o preço unitário. Então, é o preço unitário da minha peça, do meu produto. Então, para cada valor do preço unitário, é o meu X. O meu X, o que é? O meu X é a quantidade. Aqui é o meu X e aqui é o meu Y. Então, com essa de primeiro grau, eu coloco um valor. Se eu produzir 100, o meu preço unitário vai ser tanto. Se eu produzir uma só, provavelmente vai ser mais caro. Então, ele me dá isso. Essa equação só me fala isso. Se eu produzir a quantidade que eu produzir, ele me fala qual vai ser o custo unitário, que pode variar. Geralmente, quando a gente produz uma grande quantidade, normalmente o valor unitário reduz. Só que aí, o que eu quero? Eu quero receita. A receita, o que é? Quanto eu vou lucrar mais, né? Exatamente. Como que a gente vai descobrir a receita? Caramba, todos. Receita. A receita vai ser o quê? Preço unitário. Óbvio que isso é bem mais direto, tá? Aí vocês vão ter bem mais detalhes da parte dos negócios, da parte de vocês, detalhando essa parte de receita-lucro, mas de uma forma bruta. É o preço unitário vezes a quantidade. Então, assim, se eu tenho só um produto, como que eu sei qual vai ser a minha receita total? Eu vou descobrir quanto eu vou vender e a quanto cada um vai ser vendido. Então, eu tenho a minha receita. Então, a gente vai descobrir essa receita aqui. Então, eu já tenho a equação do preço unitário, eu já tenho essa daqui, ó. Isso aqui é a equação do preço unitário. Eu vou multiplicar a equação do preço unitário pela quantidade. A quantidade, o que é? X. Eu vou multiplicar essa equação aqui por X.
Por quê? Preço unitário vezes quantidade é receita. Com a receita, eu consigo descobrir a receita máxima. Então, eu vou ter lá na minha empresa, falar que preço unitário eu coloco e aqui qual a quantidade que a minha receita vai ser a maior. Ela vai ter um ponto de máximo. Ela vai subir e vai ter um momento que ela começa a descer. Isso que a gente vai usar para calcular. Por isso que esses conceitos são importantes. Eu entender o ponto de máximo, ponto de mínimo e as raízes. Que horas são? Já está no horário, né? Já. Isso, não vai ter lista de presença, galera. Então, essa é a ideia. Eu não fiz tão rápido, porque senão ia ficar muito jogado o conteúdo. Ainda bem que a gente conseguiu postergar para a semana que vem o aprofundamento, para a gente ter muito bem esse conceito da função de segundo grau, para a semana que vem, na hora que aplicar e fazer esse tipo de exercício aqui, a gente não vai ter dúvida. Então, a gente vai aplicar o que a gente aprendeu hoje nesse tipo de exercício. Então, eu consigo aplicar na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. A gente vai sair da engenharia agora. Belezinha? Então, muito obrigado. Por um acaso teria, não sei, você está em algum grupo lá, não, né? Ou o Matheus está, né? Se ele poderia disponibilizar, tipo, alguns exercícios dessas contas que você fez para a gente ir fazendo durante a semana, para chegar na aula que vem, tá realmente... Mando sim. Eu vou mandar esse PDF aqui, ele é bem rascunhado, mas assim, isso daqui que eu estou fazendo com vocês, essa tela aqui no tablet, eu transformo num PDF e vou passar para o Matheus, para ele mandar para vocês. E eu mando uns exercícios que eu tenho aqui até do Matemática para Todos, só de função de segundo grau, sabe? Descobrir raiz, conta gráfico, para quem quiser ir treinando. Eu mando também. Fechou. Obrigado, viu, Weber? Boa noite. Obrigado. Valeu, galerinha. Boa aula para vocês, boa aula para a gente, que eu também tenho aula. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente se vê de novo. Então, fechou, gente. Até semana que vem, viu? Deixa eu só parar a gravação aqui. Tchau, tchau. Ô, Matheus, tem grupo no WhatsApp do negócio